e até que ponto essas muitas são de Jesus de verdade. E a gente precisa também examinar a gente, né? Então eu estou propondo esse tema, igreja, coluna e firmeza da verdade imanente, baseado em Efésios capítulo 1, de 17 a 23. Vale aqui, eu estou ressaltando que rememorar essa frase, igreja, coluna e firmeza da verdade, é um trecho da fala de Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo 3,15, é Paulo que diz isso, a igreja é firmeza, é coluna e firmeza da verdade. Aí para esse tema de hoje, eu estou propondo esse sufixo imanente. Tá? O que é imanente? Imanente é aquilo que existe em determinado objeto inseparável dele. Então eu estou dizendo isso, que a igreja é coluna e firmeza da verdade imanente, ou seja, a verdade habita naturalmente na igreja. A igreja não vive sem a verdade. E quem é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. Então, é impossível existir uma igreja verdadeiramente de Cristo que Cristo não se faça presente. Ela não existe sem a presença de Cristo. É impossível. Agora, se Cristo não se fizer presente, essa igreja não é dele. Existem igrejas que não é de Cristo? Sim, existe igreja que não é de Cristo. Porém, o próprio Jesus disse isso, né? Quando ele fala a Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Igreja dele. Existem muitas, mas a dele é que a gente está querendo viver nela. Eu peguei essa imagem que fala do dia de Pentecostes, né? Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre toda a igreja e havia línguas como aquele fogo sobre a cabeça daqueles irmãos que estavam lá em Jerusalém no dia de Pentecostes. Línguas como aquele fogo, parecida, não era fogo, parecida com fogo. O poder de Deus era tão grande que eles estavam energizados de tal forma que aconteceu isso. Então, essa é a minha fala, igreja, coluna e firmeza da verdade imanente, baseado em Efésios capítulo 1, de 17 a 23. Eu convido vocês para ler sua Bíblia, para que a gente possa ler esse texto. Efésios capítulo 1. De 17 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 1, de 17 a 23. Ok. Diz assim a palavra do Senhor. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo,
a plenitude daquele que a tudo enche e em todas as coisas. Eu quero destacar essa frase. Esse texto me fez pensar nisso, sinteticamente. Cristo habita plenamente na igreja, sendo Ele a verdade e o cabeça da mesma. Portanto, a igreja verdadeira é aquela que é habitada por Ele. Essa é a fala dele, para que Cristo habite. Esse é o versículo principal para mim. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ora, se Cristo é o cabeça da igreja, é impossível a cabeça viva estar desconectada do corpo. Entende? Então, Cristo habita na igreja verdadeira que tem a presença dele. Efésios 3,17 também diz isso. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Essa sempre é o propósito de Deus. Cristo habitando plenamente na igreja, inseparável dela, vivendo, como eu disse, de forma imanente dela, existindo. É impossível a igreja existir sem a presença de Cristo. Ainda 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Dizer que o Senhor é o Espírito, e eu pergunto a vocês, no Novo Testamento, quem é chamado de Senhor? Jesus Cristo é o Senhor. Que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está lá em Filipenses. Então, o que a Bíblia está dizendo, em outras palavras, é que o Espírito Santo é Jesus. Olha o que diz o texto, né? Ora, o Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, quando eu digo que lá em Atos dos Apóstolos o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, significa que o Espírito Santo está presente na igreja. Não está no mundo, não está lá em outros lugares em que não se está se pregando, não está se vivendo os princípios do Evangelho de Cristo, o corpo de Cristo, a igreja, daqueles que foram se renderam a Jesus. É nesse lugar, sobre essas pessoas, que o Espírito Santo foi derramado e continua presente. Então, se o Espírito Santo foi derramado na igreja, e se o Espírito Santo é o Senhor, então diríamos, Jesus Cristo está presente na igreja. Em nome dele nós cremos assim. Agora vocês lembram de uma coisa? Lembra de Ananias e Safira? Ananias e Safira, um casal que resolveram vender um campo e pegar esse valor. Eles faziam assim antigamente, viver em comunidade, e levar isso à igreja. Mas eles combinaram, o casal combinaram, fizeram uma combinação macabra, né? Vamos mentir. Não vamos dizer que vendemos por X. Vamos dizer que vendemos por abaixo de X. Aí foram lá, né? Entregar a oferta. E olha que o Pedro, deixa eu ver se eu escrevi aqui. Então, olha o que Pedro disse para eles. Disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Ele tivesse a parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E a quem ele foi mentir? A igreja. Entendi. Mas Pedro está dizendo, você não está mentindo para a gente, você está mentindo para Deus, porque Ele está presente nesse lugar. Não tenta enganar a igreja. Você não está enganando a igreja, está tentando enganar
enganar a Deus. Isso é muito sério, viver o Evangelho de Jesus Cristo na Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é da verdade para a verdade. A verdade pode doer no momento, pode trazer alguns prejuízos no momento, mas no futuro te dá segurança, te dá alegria, te dá vida. A igreja é a coluna e firmeza da verdade imanente em sabedoria espiritual, diz o versículo 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Eu gosto de pensar nesse espírito de sabedoria. Seria o mesmo aspecto que seria o espírito de inteligência espiritual. Eu penso que tem uma coisa bem interessante. Tem um autor chamado Gardner, é um teórico da personalidade, psicólogo. Ele identificou 7 tipos de inteligências. Porque antigamente, antes de Gardner, como eles mediam o nosso QI? Basicamente, o nosso QI, nosso coeficiente de inteligência, era mais medido da forma lógico-matemática. Então, se você é uma pessoa muito capaz de resolver problemas, equações complexas, você é um gênio. Você é a pessoa mais inteligente. Quanto mais você conseguisse resolver isso, olha, fabuloso, você é conhecido como o gênio. E aquele que não sabe nada de matemática, não sabe resolver problemas complexos, o que é muito baixo, coitadinho, né? É burrinho. Era assim que era visto. Mas Gardner levantou ele expandiu e diversificou esse coeficiente de inteligência. Então você vai ver que outras pessoas, a inteligência não é para matemática, mas é para as outras áreas. Então ele levanta esses. O pensamento lógico-matemático, ou seja, a inteligência lógico-matemática, que é dentro dessa área. Ele fala sobre a capacidade linguística, inteligência linguística. Tem pessoas que têm muita facilidade linguística de aprender novas línguas, e de elaborar palavras. Poetas, por exemplo, só têm essa capacidade bem da inteligência linguística, mas pede para fazer cálculo matemático, não sabe nada. Mas quando ele fala, quando ele escreve, a coisa é encantadora. Ele fala também da inteligência interpessoal, que vai estar junto com a intrapessoal, que é os relacionamentos, não só dele para com o outro, e também a capacidade de relacionar pessoas. A inteligência espacial, a pessoa que chega no ambiente e sabe onde colocar as coisas, né? A gente bagunça tudo, mas a gente sabe organizar sem estar organizado. Tem a inteligência musical, tem os grandes músicos, são gênios. A inteligência físico-sinestésica. Por exemplo, o Pelé foi conhecido como rei do futebol, mas ele se tornou um homem tão famoso, um gênio da arte futebolística, mas não pela capacidade matemática dele. Não foi pela capacidade musical dele. Até ele tentou fazer algumas músicas, bem ruinzinhas as músicas dele. Se ele fosse viver de música, ele estava perdido, ele seria nada, né? Mas ele era um habilidoso, ele tinha essa capacidade física sinestésica. Ele sabe movimentar dentro dos ambientes, ele sabia movimentar-se dentro de ambientes que estavam fechados para ele, para exercer isso. A isso ele tinha essa inteligência. Não é verdade? Então, hoje já se pensa em inteligência de múltiplas formas. De repente, você não é inteligente, por exemplo, para trabalhar com eletricidade, mas você é inteligente para trabalhar na cozinha, e você vai ser um gênio na cozinha. Entende? E ele começou a trabalhar isso. Mas ele não trabalhou, Gardner não trabalhou essa inteligência espiritual. Porque essa inteligência espiritual, ela não é recebida de forma genética,
Essas outras, elas vêm do processo genético e do ambiente. Mas a inteligência espiritual, não. Ela é uma dádiva divina, é algo que vem sobrenatural. É isso que o apóstolo Paulo diz, né? Que ele te encha de sabedoria espiritual, de inteligência espiritual. E essa inteligência espiritual, todo servo de Deus precisa ter. Não é exclusividade de alguns, entende? Ainda que as outras inteligências, como o Gartner coloca, ela é distribuída, diversificada, mas em termos de inteligência espiritual, todo servo de Deus precisa ter. E eu acho interessante que essa sabedoria espiritual, ela se manifesta, em primeiro lugar, em discernimento espiritual. Diz assim a palavra, vou ver aqui porque é melhor. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, a vida dos quais será conforme as suas obras. O que é esse discernimento espiritual? Em primeiro lugar, é isso, é a capacidade que Deus nos dá para identificar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Porque muitas vezes a coisa vem de forma bem camuflada. Quando se aparece uma vez uma certa igreja, tinha um homem que estava pregando, ele ensinava na igreja, e depois foram ver que ele não tinha nada de evangelho, ele participava de uma outra seita completamente diferente, mas falava palavras bonitas. De palavras bonitas, alguém diria que o inferno está cheio. E o mundo também, mas a gente Exatamente, esse é o mundo da mentira. Nós vivemos, hoje uma das palavras mais usadas na mídia é fake news, né? Notícias falsas. E para você identificar o que é falso e o que não é falso, ora, se as notícias falsas são notícias mentirosas. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Então o mundo, como diz a palavra de Deus, jaz no maligno. Como a gente vai viver no tempo de hoje, em que a mentira domina o mundo, que a mentira domina as comunicações, que a mentira domina o governo de forma bem ampliada. Como vamos viver num mundo desse se não tivermos uma capacidade espiritual, vou dizer espiritual, mais do que inteligência natural, espiritual, para identificar que por trás dessas mentiras há uma mente maligna, há um ser maligno dirigindo esse mundo. Ora, quantas vezes, eu não sei se você já foi enganado alguma vez, né? Um dia ele chega com a Bíblia assim debaixo do braço, ai irmão, ai Senhor, irmão, Deus é bom, Deus é bom. Quando você vai ver, é um ladrão. É um ladrão, salteador, ganha sua confiança. Ai, Senhor. usa o nome de Deus, né? Fazer maldade. O apóstolo João escreveu numa das suas cartas, ele diz: não creiais em todo o espírito. Por quê? Porque os próprios espíritos maus usam homens que são deles, se disfarçando em apóstolo, em profeta do Senhor. Então não creiais, coloque tudo à prova. Coloque tudo à prova. Coloque seu pastor à prova, coloque seu diácono à prova, seu presbítero à prova. Nós temos que ver, peraí. Ele está falando coisas bonitas, mas como é que ele é em casa? Como é que ele trata a sua esposa? Como é que ele trata seus filhos? Quem fala bonito é fácil, agora viver a verdade só isso com intervenção divina. Então nós precisamos bastante dessa inteligência espiritual que se manifesta também em discernimento espiritual. E essa inteligência espiritual também, esse discernimento se dá em compreensão das verdades bíblicas. E Efésios 18 diz isso: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, ou da versão diz, do vosso coração. Iluminado
os olhos do vosso entendimento. Esse termo iluminado, teologicamente, é muito interessante, porque ele se reporta ao Velho Testamento, quando os sacerdotes, eles precisavam ler a Torá, precisavam ler a Bíblia, e o tabernáculo todo fechado, escuro. Como é que eles iam poder enxergar? Tinha um candelabro. Lembra do candelabro? Então, aquele candelabro precisava estar sempre aceso. E quando ele coloca as escrituras diante do candelabro, ele consegue entender o que está escrito. Então, o termo iluminado, na teologia, vem com esse termo. É uma capacitação dada pelo Espírito Santo para que possamos entender as verdades espirituais. Você vai conhecer pessoas que são doutores em linguística, em português, ou até mesmo na língua original, mas a Bíblia não entende nada. Não entende nada. E ainda distorce. Muito. Eu lembro que eu era criança ainda lá no Rio de Janeiro, não era em Barbacena, mas era no Rio de Janeiro, e aí nós recebemos uma outra igreja, na nossa igreja que estava a passeio, e dirigiu o culto lá. E quem pregava era um homem que não sabia ler nem escrever. O que ele fazia? Vinha um irmão que sabia ler, e ele explicava o analfabeto, o irmão analfabeto, ele explicava. O cara não entendeu. O que sabia ler não entendia, e o que não sabia ler não entendia nada. Porque foi uma capacidade espiritual que Deus deu a ele para entender a palavra de Deus, entende? Então você vai conhecer pessoas muito simples, mas que conheceu a profundidade da palavra de Deus, e isso transformou a vida deles em uma nova vida. E, no entanto, você vai encontrar muitas pessoas que sabem muito de interpretação de texto, lê, mas não muda nada na vida, porque ainda não compreendeu espiritualmente que as coisas espirituais, como diz Paulo, as coisas espirituais, elas são interpretadas, elas são vistas de forma espiritual. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, diz a palavra de Deus. Então, nós precisamos dessa capacidade de inteligência espiritual, desse discernimento para compreender essas verdades espirituais da palavra de Deus. E isso é uma intervenção divina na gente. É o Espírito Santo que nos ilumina, que faz compreender essas verdades espirituais. A sabedoria espiritual também, ela se mostra em desenvolvimento dos dons espirituais. Efésios 4:8 diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quando eu leio esse texto e vejo Efésios 4, 1 Coríntios 12, quando ele fala da diversidade de dons, aí eu fico pensando, eu tenho a impressão que Gardner leu esse texto, porque os dons espirituais são distribuídos na igreja e cada um vai ter um dom diferente do outro, né? Eu vejo, por exemplo, o irmão Leomildo, o carinho que ele tem com a igreja, com o serviço da igreja, a irmã disse, né, como ajudou na administração da reconstrução, da reforma. Você vê dom de serviço, entende? Não significa que ele seja melhor do que o outro que não tem esse dom de serviço. O outro vai ter o dom de acolher pessoas, né? O outro vai ter o dom de orar. Você vê a irmã que não está presente hoje, a irmã Mitsuko, que carinho, que amor com os irmãos. Ela tem um cuidado de preparar, né, os negocinhos aqui, faz com carinho. Você vê isso, a manifestação da graça. Não é todo mundo que tem esse dom, entende? Então você vê essa diversidade de dons. E eu vejo que ele se manifesta, essa sabedoria se manifesta através dos dons espirituais. Então, eu diria, se você vai ser inteligente daquele dom que Deus te dá. E ao mesmo tempo, quando ele dá um dom, não é para ficar assim,
guardado para você ou para a sua autoexaltação. Na inteligência natural, que são as outras, as pessoas são exaltadas, né? O rei do futebol, o rei da música, eles são exaltados assim. Mas em termos de inteligência espiritual, não existe o rei do aconselhamento. Não, nunca vai existir isso. O rei do serviço, o rei da pregação. Ainda que os homens façam isso não é de Deus. Porque os dons espirituais nunca serão dados para a autoexaltação, a não ser para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Porque quando isso vai para esse caminho, já não é de Deus. Mas por outro lado, ele precisa ser desenvolvido. Verdade? Então ele se manifesta, a inteligência espiritual se manifesta, eu diria assim, fundamentalmente dos dons espirituais, aquilo que Deus te dá. E todos nós, eu diria assim, se você é servo do Senhor, pelo menos um dom espiritual você tem. Talvez você não saiba qual é ainda, talvez tenha até exercido, mas você tem pelo menos um dom. Porque assim, você está no corpo de Cristo. Você acha que tem muita coisa à toa? Tudo que tem no nosso corpo tem uma finalidade. Nada é à toa. Né? Até, vou dizer assim, até esse negocinho que tem aqui, qual é o nome disso? Ele tem a sua função. É a amígdala que não se tem que tirar a amígdala, quando inflama a vesícula, já logo tira. Sim. Mas tem sua função. Tem essa função. Então essa sobrancelha tem a sua função. Quando você fica suado, você vê porque ela existe, né? Só desce. Deus é maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, você é colocado no corpo de Cristo, você tem uma função espiritual. A inteligência espiritual se manifesta assim. Segundo, a inteligência espiritual, a sabedoria espiritual se manifesta em manifestação do poder de Deus na igreja. Diz assim: e qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Dizer que Jesus está presente, que a igreja existe inseparável de Jesus, é dizer que o poder de Deus está na igreja. Entende? No poder de Deus, o poder de Cristo não está no Estado, não está nos ensinos seculares. O poder de Deus, se Cristo está presente na igreja e está em Ele, inseparável dela, então o poder de Jesus está na igreja. E olha só, poder é autoridade, certo? O Cristo até vai dizer isso mais tarde. Poder é autoridade. Por exemplo, um soldado, quando ele está em determinado lugar, colocado por seus comandantes, por exemplo, você está lá como na guarita, lá tomando conta para que coisas ruins não aconteçam e você tome decisão. Então, ele vai dizer assim: ninguém pode entrar aqui, soldado. A ordem é essa. O soldado está ali, ele é uma autoridade. Foi dada autoridade a ele, ele é uma autoridade. Bem, se ele deixar todo mundo entrar, ele não está exercendo autoridade. Ele tem autoridade, mas não está exercendo autoridade. Ou quando não, está exercendo autoridade de forma ilegal. Significa que Deus te dá autoridade, igreja. Deus te dá poder. As portas do inferno não vão resistir à igreja. Deus te dá autoridade sobre demônios, igreja. Demônios não podem estar presentes na igreja, viver na igreja. A igreja precisa repreender. Você, enquanto cidadão do reino de Deus, onde um cidadão do reino de Deus está presente, ali está também o poder de Deus. Então, a sua casa, meu irmão, minha irmã,
é o lugar onde tem um cidadão do reino de Deus. Então o poder de Deus está ali presente. O diabo não vai fazer bagunça aqui não. Aqui não, aqui tem um cidadão do reino de Deus. Eu não sou perfeito, mas eu sou um cidadão do reino de Deus. E em nome de Jesus, o diabo sai desse lugar. Em nome de Jesus. Lembro da minha última professora de escola bíblica dominical, irmã Ruth Sá. Ela conta uma história bem interessante, finalizando. Ela diz o seguinte: eu fazia um culto na minha casa, tipo culto no lar, e toda vez que eu fazia esse culto no lar, a vizinha fazia batucada. Toda vida era assim. E um dia, ela disse assim, um dia eu fiz o culto no lar, ela não só fez a batucada, mas jogou vela preta e vermelha com laços, um trabalho, né? Jogou no terreno dela. Era a casa de vila. Ela disse que pegou uma pazinha, botou no saco, foi lá em frente à casa da vizinha, tocou a campainha e falou assim: agora chega, eu vou ficar e você vai sair. Não demorou 2 semanas, o caminho postou levou a mudança da vizinha. Não, às vezes a gente tem o poder, tem a autoridade, mas a gente não exerce o poder, a gente deixa a coisa virar bagunça e a gente sai perdendo o tempo todo. Não, querido. Deus te deu poder, Deus te deu autoridade para repreender as obras do diabo. A igreja tem essa função. Então, queridos, é mais do que tempo. A palavra de Deus diz para a igreja: o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Por isso a gente diz o amém. A irmã está orando, a gente diz amém, Senhor. Nós queremos que isso seja assim, porque isso é a igreja de Cristo. Rogo a Deus que essa sabedoria espiritual manifesta através de Jesus presente na nossa igreja seja vivenciada plenamente no nome de Jesus. Amém.